Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 6º episódio de A Direita em Todas as Direções. No mês da mulher, nós estamos recebendo mulheres muito importantes para o Brasil. E hoje eu tenho a alegria, a satisfação, a honra de receber nossa ex-ministra e atual senadora Damares Alves. Obrigado, senadora, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Deputada, é uma alegria, mas eu acho que tem que me apresentar diferente. Como? A senadora mais bonita do Brasil. Gente, anotem isso aqui, por favor, aqui, ó, embaixo na legenda. E é de verdade, viu? Eu sou a mais bonita senadora da República, do Partido Republicano. Do Partido Só tem eu. Republicano. Alegria, deputada, estar aqui nesse mês de março, né? Ainda mês de março, para a gente falar das políticas públicas para mulheres, a proteção da mulher. E eu estou muito feliz e honrada de estar fechando esse ciclo, né, das mulheres no mês de março, falando aqui no seu espaço tão especial. Muito obrigado, senadora. Eu vou começar já falando de um assunto que é polêmico, mas que faz parte da sua história, é um trecho importante da sua vida. Um dia aconteceu num pé de goiaba um negócio diferente. Inclusive, deputado, a forma como a mídia lidou com isso foi cruel. Inclusive, eu acabei usando essa crueldade para o bem. Eu fui barbaramente estuprada aos 6 anos de idade. Essa é a história de minha vida. E eu fui muito machucada. E fui abusada, deputado, por um falso pastor que estava na minha casa. E é bom a gente falar falso pastor, porque não tem pastor pedófilo, não tem padre pedófilo. Tem pessoas fingindo que são pastores, pedófilos fingindo que é pastor. Eles procuram uma profissão que se aproxime da criança. Não tem padre pedófilo, tem pedófilo fingindo que é padre. Então, eu estava em casa, meu pai recebia seminaristas que saíam do seminário. Meu pai era um pastor que cuidava de um grande campo da nossa igreja, e ele recebeu esse seminarista e foi morar na nossa casa. Ele já tinha terminado o curso, já estava sendo pastor e estava auxiliando meu pai. E ele me machucou profundamente. Eu fui abusada por ele dos 6 aos 8 anos de idade. E não podia falar para meus pais, porque ele dizia que se eu falasse, ele mataria os meus pais. Aí teve um momento que ele mudou a forma de me calar. Ele dizia: se seu pai descobrir, seu pai vai me matar, seu pai vai para a cadeia. De qualquer forma, eu era refém da culpa. Porque eu seria culpada de qualquer desgraça. E tem uma outra situação que ele fez de uma forma muito cruel, foi dizer que eu era culpada dos abusos. Eu me lembro, assim, eu trabalhei muito isso, há muitos anos eu trabalho as memórias, que eu me lembro assim, na primeira vez que ele me machucou, eu ainda estava sangrando, ele me põe no colo de novo e diz para mim que eu era culpada de tudo, que eu tinha provocado ele, que eu tinha seduzido ele. Aí, com 6 anos de idade. Com 6 anos. Só que eu já era uma menina que já tinha aceitado Jesus. Eu nasci num lar cristão. E eu sabia que um dia eu moraria no céu com Jesus. Mas para morar no céu, eu não podia pecar. E ele disse literalmente 3 palavras: que eu era suja, imunda e pecadora. Imagine uma menina cristã ouvir um pastor falar que você era culpada daquele ato. E eu achava que Jesus não me amava mais. Naquele momento, ele tira de mim um sonho, que é o sonho de toda menina cristã: morar com Jesus um dia no céu. Ele não tinha esse direito, deputado. Ele não tinha o direito de machucar meu corpo, mas também não tinha o direito de arrancar o meu sonho. E quando eu falo do que aconteceu comigo, não é fácil falar, eu me emociono muito, eu posso falar isso milhões de vezes, eu vou chorar milhões de vezes, mas eu quero falar sobre sonhos. O abusador de criança, ele tira sonhos. Foi o que ele fez comigo. Ele sequestrou ali o meu sonho de morar no céu com Jesus. Então eles sepultam destinos. Eles sequestram sonhos, eles não machucam só o corpo. E eu quero dizer para as pessoas que estão me assistindo que o abuso, ele não encerra no ato, ele começa no ato. Ele é para a vida inteira.
Ou vocês acham que tem uma fórmula mágica para esquecer? Não tem. Não tem terapia que faça esquecer, não tem orações. Você é cristão, não tem orações. Eu sou pastora. Não tem um remédio, não tem nada que nos faça esquecer. O que aconteceu comigo é que eu aprendi a lidar com a minha dor, mas ela está aqui. E às vezes eu acordo de manhã, eu sinto o cheiro daquele homem. As memórias são muito vivas, eu tenho 59 anos. Eu fui abusada aos 6 anos de idade, são 53 anos convivendo com esta dor. Mas ele sequestrou sonhos, e é isso que eu tenho falado para o Brasil. Nós temos milhões de mulheres no Brasil que tiveram sonhos sequestrados. Nós somos milhões de mulheres abusadas. Essa é uma nação que infelizmente estupra a criança. Essa semana aqui no DF, deputado, eu recebi só no meu gabinete 3 denúncias. E ontem uma das minhas assessoras foi visitar uma das famílias. Nessa família são 8 crianças abusadas. E eu vou te falar uma coisa que me deixou muito triste. Por um pastor do DF. Então é como se a história estivesse se repetindo o tempo todo, por um falso pastor, porque não tem pastor pedófilo. A história vai se repetindo. E como eu gostaria que tudo isso tivesse ficado há 50 anos atrás. Você perdoou esse homem que fez isso? Eu perdoei, mas ele está vivo, mas eu já ensaiei algumas vezes de ir ao encontro dele. É possível que ele tenha me ouvido muitas vezes pela televisão, porque eu falo sobre isso já há algum tempo. Por muito tempo, deputado, eu falava desse episódio na terceira pessoa. Eu sempre dei palestras de prevenção ao abuso sexual. Eu contava essa historinha do pé de goiaba, que ainda não cheguei lá, eu vou responder. E eu falava na terceira pessoa. Até que um dia eu recebi, me permita falar, eu estou no canal de um cristão, eu recebi um comando de Deus da seguinte forma: fale nomes, diga que foi você a menininha do pé de goiaba. E eu já estava casada quando eu combinei com o marido de me permita falar que fui eu. E aí houve essa combinação, porque é constrangedor para todo mundo, e eu só falei que era eu também quando os meus pais não tinham mais acesso à televisão. Meus pais já estavam idosos e eu tinha muito medo de como meus pais se sentiriam sendo expostos, porque meus pais não erraram. Meus pais simplesmente não estavam orientados naquele momento a identificar os sinais que eu mandei. Eu mandei sinais depois do abuso. Que tipo de sinais uma criança manda? Eu lavava a mão o dia inteiro. Eu me sentia suja, imunda e pecadora. Eu me lavava muito. Eu chorava. E eles não entendiam porque eu estava triste. Eu acho que eles estavam tão ocupados. Naquela época não se tinha campanha de prevenção, de conscientização. Nós não tínhamos conselho tutelar, nós não tínhamos estatuto da criança e adolescente, nós não tínhamos uma rede de proteção que nós temos hoje. Não se falava, era um tabu esse assunto na família. Mas eu passei a ser uma menina triste, porque eu era uma menina feliz. Eu era alegre, eu cantava na igreja, eu levantava as mãos. Eu era uma menina muito falante. E eu fico introspectiva. E eles não perceberam esses sinais. E ao ponto que eu subia no pé de goiaba para chorar. Aí que vem a história do pé de goiaba. Muitas vezes, e como eu não podia falar, eu pensava na minha cabecinha de criança: eu vou chorar escondido no pé de goiaba. E eu me lembro, deputado, que eu passei horas naquele pé de goiaba. Eu fico imaginando hoje, eles não percebiam que eu gastava muito tempo no pé de goiaba sozinha. Era onde eu subia para chorar, era onde eu subia para orar. E com vergonha de Jesus, porque eu era culpada. Cada vez que aquele homem me tocava, eu me sentia muito culpada. Aí eu subia no pé de goiaba com vergonha de Jesus. E ninguém percebia isso. Então a minha família não percebeu os sinais que eu mandei. A igreja também não. A igreja não percebeu que a menininha que sentava no primeiro banco, alegre, começou a sentar no segundo, daqui a pouco estava lá atrás. Ninguém percebeu. Ninguém do coral da igreja percebeu. E eu já falei muito sobre isso. Se uma única pessoa tivesse percebido na igreja, um diácono. Nós que somos evangélicos, a gente toma Santa Ceia.
Quantas vezes o diácono passou por mim com a bandeja do vinho, eu olhei nos olhos dele, eu mostrava pavor e eles não entendiam o meu olhar. Ninguém me entendia, ninguém leu os sinais que eu enviei. E a escola também não. Eu tinha 3 redes de proteção: a família, a igreja e a escola. Nenhuma das 3 redes de proteção me protegeu naquele momento, entendeu o que estava acontecendo. E aí, entre 6 e 8 anos, foram dias de muita dor. Ele some aos 8 anos de idade. E eu só descobri aos 24 anos que ele sumiu porque meus pais descobriram. E quando os meus pais descobriram, deputado, os meus pais foram orientados a não falar comigo. Quando meus pais descobriram, e eu não sei como descobriram, porque há um silêncio depois também sobre isso, né? Meus pais descobriram e esse homem some. Eu me lembro que esse homem sumiu da nossa vida. Mas eu continuei machucada, por dentro e por fora. E vou lhe falar que por dentro, deputado, a alma, e por fora, eu não consegui engravidar depois. Os ferimentos foram graves. E eu não fui ao médico, eu não fui ao hospital, eu não tive nenhum tratamento. Tanto que na fase adulta, casada, eu tentei engravidar, não consegui, e se atribui aos abusos da infância. E quando este homem some, que meus pais descobrem, eles vão falar com os líderes nacionais da igreja, porque era um seminarista ligado à igreja, né? E houve a orientação: acabou, ele já foi embora, sumiu, orem por ela. Não se fale com isso porque é pecado falar de sexo com criança. Então meus pais oraram. Então a única arma que eles tinham era orar. E hoje, deputado, quando eu olho para trás, eu fico imaginando o quanto eles sofreram. Eu fico imaginando meu pai pastor, quantas vezes ele chorou de madrugada orando por mim. A mamãe, quantas vezes a mamãe foi aos pés da cruz orando por mim. E quando eu descobri, já fazia 19 anos que eu tinha sido abusada, e eles estavam orando por mim ainda. E eu falo com muita clareza, deputado, pode até soar como uma heresia, mas eu já falei várias vezes, eu trocaria 19 anos de oração dos meus pais por um abraço, quando eles descobriram. Porque se eles tivessem me abraçado e dito que eles não estavam bravos comigo, porque eu também achava que eles estavam bravos, e que eu não era suja, imunda e pecadora, eles tinham mudado o rumo da minha história. Porque o homem some, eles descobrem, e eu continuo com as dores internas. Ao ponto que eu continuei subindo ao pé de goiaba, cada vez mais, chorando, porque os traumas eram grandes, né? E aos 10 anos eu quis morrer. Então é aí que tem um encontro com o homem poderoso. Aos 10 anos de idade, já não suportando mais as dores internas, me sentindo suja. E aqui vou falar uma coisa que eu já falei em 2 órgãos, em 2 momentos apenas, eu vou te explicar. Eu me tornei uma menina erotizada. E por muitas vezes eu ouvi adultos falar em minha volta: essa menina vai dar trabalho. Essa menina vai dar pro que não presta. E eu não entendi o que era aquilo. Hoje, com estudos, eu entendo que eu me tornei uma criança erotizada. E os adultos viam em mim uma erotização que não era minha. Né? Resultado, deputado. Muito precoce para a sua idade. Resultado, aos 10 anos eu quis morrer. Porque eu achava que eu não ia para o céu. E eu subo no pé de goiaba com veneno. Eu resolvi morrer tomando veneno. Eu peguei veneno, escondi na garagem do pai. Qual veneno que era? Veneno para rato, né? Subi e escondi, e era uma tarde da bênção. O dia que e engraçado que eu fui a primeira vez estuprada também numa tarde da bênção, que eram as quarta-feiras, que papai e mamãe ficavam na igreja e esse homem ficou em casa. E ele usou muito as tardes da bênção para me abusar. E eu me lembro que eu estava... Era uma quarta-feira, o pai e a mãe estavam na igreja e eu subi com muita dor. E quando eu estava com veneno, abrindo o pacotinho de veneno, que eu tinha colocado um pacotinho plástico amarrado, que eu estava abrindo o pacotinho de veneno, eu chorava. Porque eu sabia que eu não ia para o céu. Porque tem a questão do pecado, aquela coisa toda, que eu era suja, imunda e pecadora. E eu chorava muito, porque eu amava Jesus. E na hora que eu estava chorando, abrindo o saquinho de veneno, milagrosamente eu olhei para debaixo do pé de goiaba e ele estava lá. E imagine, eu não ia para o céu e o céu desce até mim. Aí naquele momento foi um momento divino,
Porque eu olhava para ele, eu sabia que era ele. Tem psicólogos que falam, especialistas, que foi um amigo imaginário. Chame como quiser. Eu sou amigo dele também. Dê o nome que vocês quiserem, mas eu sei quem estava lá. Era eu e ele. E ele é real, deputado. Tá vivo. Eu não posso falar de um Jesus que está apenas nas páginas da Bíblia. O meu Jesus, ele é de verdade, ele está vivo e ele se manifesta. E para mim ele se manifestou num pé de goiaba. E ninguém pode tirar isso de mim. E eu lembro que eu olhava para ele assustada, né? E o veneno sumiu da minha mão, caiu, desapareceu. E eu olhava para ele e de repente ele sorri. E foi uma troca de olhar que eu quero chegar no céu para ver aquele olhar de novo. E eu vi aprovação, eu vi amor no olhar, e ele sorriu. E ali eu entendi que eu estava sendo muito amada. Mas ele não riu só, não ficou ali debaixo do pé de goiaba. Eu me lembro bem que era um pé de goiaba que tinha uma bifurcação, eram 2 galhos. Eu estava em um dos galhos, eu ficava encostada no galho. E ele começou a subir na árvore. E eu dizia, não sobe, Senhor, o Senhor não sabe subir. O Senhor vai cair, vai se machucar. E eu me lembro que eu falei a seguinte frase, já lhe machucaram tanto na cruz, eu amava tanto o meu Senhor, que eu não queria que ele se machucasse. E poucas pessoas sabem disso, mas Jesus sabe subir em pé de goiaba sem cair. E ele subiu, e eu me lembro bem desse encontro, nós 2 sentados, ele num galho em outro, e foi um encontro que pode ter demorado 1 segundo, não sei quanto tempo que a gente podia precisar, mas para mim ele foi eterno, e ele muda a minha vida. Então eu tinha 10 anos, eu subi para a morte no pé de goiaba, e eu desci para a vida, eu desci diferente. E aos 11 anos eu estava em sala de aula. Aí a partir dali, deputado, eu fiz um pacto pelas crianças. Nenhuma criança em minha volta mais será machucada. E a minha vida tem sido isso. Então eu fiz da minha dor a minha luta. Você era uma criança trabalhando, já cuidando de criança. Pelas crianças. Aos 11 anos já estava em sala de aula, ajudando, cuidando de crianças. Posso fazer 2 observações disso tudo? Sim. 3. A primeira é que Jesus está vivo e ele não tem locais onde ele não pode encontrar alguém. Sim. Qualquer lugar é passível de ser utilizado por Jesus para encontrar alguém. Seja um poço onde uma mulher vai pegar água, seja um pé de goiaba onde uma menina vai tirar a própria vida, ou onde quer que você que está aí nos assistindo esteja. O dia que ele marcar um encontro com você, você pode ter certeza, sua vida nunca mais vai ser a mesma, não importa o que tenha acontecido. A nossa história, como a história da humanidade, é dividida em antes e depois de um encontro verdadeiro com ele. E não existe ridicularização e não existe perseguição política ou midiática que possa arrancar de alguém as experiências que essa pessoa viveu com Deus. A Bíblia diz, e aqui está quase um culto, provai e vede que o Senhor é bom. Provar é experimentar. E podem tirar muita coisa de um ser humano, mas as experiências de vida que ele teve, isso ninguém tira. Do mesmo modo que ninguém pode apagar as lembranças dos seus 6 a 8 anos de idade, ninguém pode apagar o pé de goiaba que mudou a sua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas são gratas a Deus pelo pé de goiaba e pela sua coragem de falar. Deputado, quando eu fui chamada para ser ministra do governo Bolsonaro, essa era uma conversa que eu tinha só com a minha igreja. Eu fiquei anos falando na igreja sobre o pé de goiaba, mas para orientar os pais a lerem os sinais que meus pais não leram. Essa era a minha missão, treinar líderes na igreja, treinar professores de escola dominical. E aí, quando eu fui chamada, pegaram uma mensagem minha em uma igreja em que eu falava, e eu vi Jesus no pé de goiaba, e eu falava com muita emoção. E isso virou objeto de chacota, de gozação. Eu fui perseguida pela esquerda. Foi por isso que eu perguntei. Pela esquerda. Ainda hoje, deputado, eu recebo goiabas de presente para machucar. Ainda hoje eu sou chamada de goiabeira nas redes sociais. No carnaval de 2019, eu fui máscara de carnaval. Não tem uma boate, acho que em Recife, que eles enfeitaram a boate de bruxa e todas as bruxas tinham meu rosto.
E tem um carro alegórico num bloco de carnaval que era um pé de goiaba. Nesse pé de goiaba, e tinha um homem vestido de azul e rosa, com uma boneca de índiozinho, e tinha Jesus no pé de goiaba. Uma boneca de índiozinho, uma referência à sua filha. A minha filha, né? E assim, eles fazem fantasias com isso, música com isso, tem marchinha de carnaval do pé de goiaba, ministra da goiabeira, ainda ontem eu abri meu Twitter e tinha gente perguntando, e aí, como é que tá o pé de goiaba? E eu vou lhe falar uma coisa, e me permita falar exatamente o que um jornalista escreveu. Permito, claro. Eu não sei que hora esse eu vai passar a programação, mas eu vou falar exatamente como ele escreveu. Ele disse o seguinte, que eu era louca, porque eu não transei com Jesus no pé de goiaba. Aí dói, porque aí não tá falando de mim só. Tá falando do Senhor da minha vida. E eu vou dizer para o senhor que nesse dia que esse jornalista escreveu isso, foi a única vez que eu tive um momento tenso lá atrás, mas assim, no dia que eu falei assim, agora eu ligo para Bolsonaro e falo, tô entregando o cargo. Porque para me alcançar, eles atacavam o meu Senhor. Enquanto tá me atacando, pode ir, vai. Nós da direita a gente aguenta, vambora. Mas na hora que ataca o Senhor da minha vida para me atingir, eu disse, agora inverteu o jogo. Inverteu, porque eles estão atacando o meu Senhor. E naquele dia que eu quis pegar, eu me lembro que eu estava indo de Belo Horizonte, de um evento para o aeroporto, e eu peguei o telefone e ia dizer, Bolsonaro, chega, agora deu. E no meio do caminho eu fui novamente surpreendida por ele. Não acabou ainda. Era Jesus dizendo, não acabou ainda, continua. Continua, isso não me machuca, continua. E ele, era isso que eu ia falar, ele sabe subir em pé de goiaba, assim, ele sabe se defender também. Sabe. Exatamente. E só que aí é o seguinte, o deputado, como a gente consegue transformar limão em limonada, nós temos essa capacidade, nós cristãos, né? Eu aproveitei toda a exposição que a imprensa fez. Imagine que nós temos uma apresentadora de televisão, uma ex-apresentadora, a Xuxa. Ela disse que viu um duende. Mas aí tá tudo bem. Tá tudo bem. E o ódio contra você também tá tudo bem, porque é ódio do bem. É ódio do bem. Aí, deputado, quem fala de mim, fala para os filhos que tem Papai Noel. Papai Noel pode, Jesus não pode? Quem fala de mim, fala do coelhinho da Páscoa. E detalhe, o coelhinho ainda bota ovo. Esse então, barulho assim, que vai fazer é só... Ela liga sozinha, ela fala sozinha, é a cafeteira. Tá. E aí, deputado... O coelho bota ovo. Assim, então, quem fala de mim, fala coisas mais absurdas para a criança, né? E... Eu sei que nesse momento aí do ataque à minha fé foi muito ruim, mas eu fiz do limão à limonada. Eu conversei com o Brasil sobre abuso sexual. Eu acho que o tema nunca foi tão falado como agora. Eu trouxe políticas públicas a partir do pé de goiaba. Eu comecei a falar com o Brasil. Uma ministra se expor e eu dei voz. E aí eu tenho pergunta também. Continua dando voz. Essa menina foi curada por Jesus, se transformou em pastora de uma igreja evangélica. Mas ao longo da história entrou na política, trabalhava nos bastidores no Congresso Nacional, não é isso? Exerceu cargos no Congresso Nacional, depois vira ministra do presidente Jair Bolsonaro e hoje senadora. Como é que se deu isso ao longo do tempo? Foi tudo muito, muito automático, né? Quando eu vou para a sala de aula aos 11 anos, eu já começo a liderar um movimento. Eu vim de movimento de base, deputado. Eu já comecei a liderar movimentos em defesa da infância muito cedo. Mas eu fui para movimento estudantil também, né? Eu protestei, eu fui para as ruas também. E depois eu fui estar em movimentos sociais diversos. Eu trabalhei com mulheres camponesas, eu trabalhei com pescadores. E as coisas foram acontecendo. Eu não fiz só pedagogia, eu fiz direito também. Aí eu vou para São Paulo, eu saio do Nordeste. E eu saí do Nordeste porque eu ia morrer. Então, mas só uma pausa. Aquela menina
que viu a goiabeira, a minha menina da goiaba. Então ela é formada em pedagogia, é formada em direito também. Isso, né? Tá. Então eu começo na educação. Ela não é uma lunática, assim, ela estuda também. Muito. Tá certo. Muita especialização, né, deputado? Aí eu começo na educação e saio da educação quando eu vou para São Paulo, que eu fui fazer pós-graduação. Não terminei o meu mestrado, eu comecei a pós-graduação e decidi fazer direito junto. Aí eu descubro que eu era melhor advogada que educadora. E fui para a área jurídica. Mas eu trabalhei em 88 aqui nos bastidores do Congresso, ajudando a escrever a Constituição. Eu vim dos movimentos de base que fazia barulho no Congresso Nacional por uma Constituição cidadã. Uhum. Quando a Constituição está aí posta, 90 vem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também dei a minha colaboração como ativista em defesa da infância. E aí eu me formo em Direito em 91. Eu vou para a área do Direito em 91. E fico olhando o Congresso Nacional à distância. E comecei a perceber ataques à Constituição. E aquilo me incomodava, porque eu estava aqui nos bastidores. A Constituição ela é promulgada em 88. Em 91, um deputado de esquerda apresenta um projeto de lei para legalizar o aborto. Horas bolas, tinham acabado de discutir em 88 que o Brasil não queria legalizar o aborto. Então eles começam já a rasgar a Constituição, o Congresso Nacional já começa a querer dar uma pernada na Constituição. 96, primeiro projeto de lei de casamento homossexual. O Brasil não estava pronto para discutir aquilo. E começa a se aparecer um monte de propostas que colocam em risco a infância. 96, a gente tem um primeiro livro que dizia-se o risco do movimento homossexual, que ele chamava homossexual o que eu já chamava de teoria do gênero, que eu já achava que seria muito perigoso a discussão como estava sendo posta. 96 vem para a base comum curricular a educação sexual no Brasil. Ela começa a ser ensaiada em 94 de uma forma indevida. Em 96 ela é implantada de uma forma que erotizava crianças. A base comum curricular, só para quem está nos assistindo entender, é a grade curricular. Sim. Que vai para todas as escolas do Brasil. Eu fico observando esses movimentos no Congresso Nacional e fico inquieta. E eu tinha uma carreira jurídica, eu era advogada com escritório. E aí eu começo a ver os riscos que o Brasil corria e que o parlamento não estava atento. Aí eu resolvo vir para cá, deputado. Só que aí eu venho para Brasília, já formada em direito, já educadora, para ser assessora jurídica nos bastidores do Congresso. Eu largo a minha carreira para ser uma assessora aqui. E deixei de ganhar dinheiro, deixei de fazer uma carreira jurídica grande, já estava ganhando dinheiro na época, vim para cá para ser assessora parlamentar. Mas para trabalhar esse sistema nos bastidores. Temas como infanticídio indígena, crianças que são enterradas por motivação cultural, o aborto, a ideologia de gênero. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso no Brasil. Todo mundo acha que foi Bolsonaro que gritou, mas eu estava lá nos bastidores e encontrei um parlamentar corajoso e que ele fala com muita coerência a partir de 2008, mas desde 98 eu ficava ali, deputado, isso aqui é muito grave. Então eu tinha um capitão parlamentar que me ouvia muito. E a questão da erotização de criança, por meio de políticas públicas. Aí eu começo a receber os livros e os materiais. E aquilo começa a me incomodar. E eu começo a movimentar o Congresso Nacional em torno desses temas. Então sua relação com o presidente Bolsonaro de 98, é de muito tempo, 98, lá no Congresso, isso. Quando ele ainda era um deputado do baixo clero. Isso, e por muitas vezes eu era uma voz perdida, eu era tida como louca, né? Doida. E ele também. Então os loucos se entendiam nos bastidores. Esse deputado do baixo clero, ele, com o passar dos anos, acaba se tornando uma grande liderança e, nas palavras do deputado Nicolas Ferreira, foi como um trator que abriu um caminho para o surgimento da direita no Brasil, depois da redemocratização, do que chamaram de redemocratização, ou da devolução do poder para os civis. Como é que a senhora enxerga esse movimento de direita hoje? A senhora falou assim, a direita apanha, a direita aguenta, a gente não vai retroceder, nós não vamos desistir. Como é que a senhora enxerga, primeiro, o movimento de direita hoje e
em segundo, como é que a senhora enxerga a apropriação de quase todas as pautas pela esquerda? Que é como se a esquerda pegasse essas pautas, a criança, não, as crianças são nossas. O meio ambiente, não, o meio ambiente é nosso. E tantas outras. Deixa eu te explicar uma coisa. A direita sempre esteve ali de uma certa forma organizada nos bastidores do Congresso. Mas a direita estava sendo seduzida pelo discurso politicamente correto. E esse discurso politicamente correto, às vezes, nos fazia recuar muito, dar passos atrás, que não era o momento de dar passos atrás. E nós tínhamos uma pessoa que tinha coragem de não ser o politicamente correto. E essa pessoa se chamava Jair Bolsonaro. Então, por muitas vezes, eu nem levava a pauta para os politicamente corretos, porque eles diziam, no diálogo a gente conquista tudo. Tem um momento que não é diálogo. Tem um momento que tu tem que bater na mesa. É enfrentamento. É enfrentamento. Tem um momento que a gente tem que dar passos mais largos. E Bolsonaro não tinha medo do enfrentamento. Porque ele foi sempre essa pessoa bélica, de ter coragem, corajoso. Bélica no bom sentido, né? Impetuoso. Então, ele não estava nem aí para o que pensassem dele. Por quê? Os votos dele estavam garantindo exatamente porque ele era desse jeito. E os outros parlamentares queriam meio que jogar, olha, eu sou coerente, eu sou técnico. Ele não, que se dane, eu vou falar o que eu penso. É isso aqui, pronto, acabou. Isso aí fez com que muitas pessoas se empoderassem, se encorajassem. Então, o Bolsonaro rompe o discurso do politicamente correto, inspira muita gente a vir. Eu me lembro dele gritando no auditório, e aí os parlamentares vindo em volta dele, ele tem razão, porque o lado de lá não estava nem aí para o politicamente correto. Quando o Bolsonaro entra num seminário, que eu chamei ele, inclusive, e ele vê o cara do MEC falando que eles discutiram uma semana até onde seria introduzido a língua na boca, eram dois homens que iam se beijar num vídeo para criança, até onde seria introduzida a língua na boca de um homem no outro, que o MEC para uma semana para discutir até onde vai a língua. Aí Bolsonaro, peraí, a esquerda não tá nem aí pro que fala. Isso não é coisa para se falar num seminário dentro da Câmara. Então, se eles não tinham pudor em falar o que eles queriam, por que a gente tinha pudor em falar? Então o Bolsonaro vai lá e ele enfrenta e ele traz com ele pessoas que tinham vontade de falar e não tinham coragem. E aí vem uma coisa interessante, que é a geração Nicolas, né? Esses meninos estavam indo para a faculdade. Posso interromper? Que a gente vai chegar na geração Nicolas já. Aí esse trator vence a eleição. Venceu a eleição presidencial de 2018 e todos davam como certo, com a derrota do senador Magno Malta naquele pleito, que o Ministério da Família seria um convite do presidente para o Magno Malta. E eis que surge a ministra Damares Alves. Como é que ia receber esse convite? Seria do Magno. O Magno foi convidado, né? Foi convidado? Foi convidado. O Magno foi convidado para outros cargos também, mas ele precisava de uma ministra da mulher. Então eu fui chamada para ser ministra da mulher. Eu não fui chamada para ser a ministra de Direitos Humanos. Sim. Com a recusa de Magno e como ele queria enxugar muito... Uniu as duas pastas. Ele uniu 3. Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, a mim coube a responsabilidade de conduzir uma pasta. Para vocês terem uma ideia, hoje o atual governo do nosso ministério fez 4. Não deram conta. Não acharam alguém com tanta coragem para tocar. Não, o que eu fiz com um ministério, eles estão fazendo com 4, tá? E haja cargo. Haja ministro, né? Então, assim, o Bolsonaro, de uma forma muito sábia, conseguiu, porque as coisas elas são transversais. O tema mulher, a mulher é família. A família e a mulher precisam ter seus direitos garantidos. A lógica de Bolsonaro, quando ele formatou na cabeça esse ministério, ele foi muito inteligente. Tão inteligente que esse ficou o ministério mais queridinho do Brasil. Desculpa, tá? Meus coleguinhas ministros, mas eu saio como a ministra mais popular da história. Qual foi o maior desafio no ministério? Foi fazer o diálogo com o Brasil, que era direitos. Porque havia uma resistência, inclusive, entre nós conservadores, sobre direitos humanos.
Porque a esquerda, ela sequestra essa pauta e ela faz o quê? Ela relativiza direitos para alguns segmentos. E aí eu assumo a parça, eu já conhecia muito do tema, né? Estudo direitos humanos há muitos anos, faço isso há muitos anos, e aí eu vim com a proposta da gente falar da universalização de direitos. Eu saio do relativismo cultural e vou para a universalização. Eu sou universalista. E aí, quando eu comecei a falar direitos para todos, e conversar com o Brasil, por exemplo, casamento é direitos humanos. Você sabia que o direito ao casamento é um dos direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Quando eu falei sobre o direito à propriedade, e eu provei que o direito à propriedade, ele é um direito humano na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, quem invade propriedade privada está violando direitos humanos. Vamos mandar esse recado? Posso falar de novo? Claro. Atenção, MST! Posso falar assim? Pode, claro. Vocês estão fazendo violação de direitos humanos, porque o direito à propriedade está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Posso dizer mais um direito humano que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos? O direito dos pais de educar os filhos, inclusive quanto à religiosidade dos filhos. Tá, é direito dos pais. Isso está numa convenção que o Brasil é signatário, o Pacto de São José da Costa Rica, que fala que a escola não pode ensinar nada para a criança que atente contra os princípios morais e religiosos da família. Então, a gente tem aí violações de direitos humanos em escolas o tempo todo. Quando eu comecei a falar, por exemplo, deputado... O pessoal brigou comigo aqui que eu estava torto, é isso? Quando eu comecei a falar, por exemplo, que água é direitos humanos, um dos itens últimos que foi anexado à Declaração Universal dos Direitos Humanos é saneamento básico, tá? E, por falar nisso, eu não sei como é que o governo PT vai fazer saneamento básico, ele vai acabar com a FUNASA. Posso mandar esse recado? Claro. Atenção, Brasil, o governo PT vai acabar com a FUNASA. Então fica aí, tenho que dar esse recado, que a maior violação de direitos humanos nos últimos anos, para mim, foi corrupção. Aí não está na declaração, mas eu entendo que corrupção é violação de direitos humanos, que na hora que você rouba o dinheiro, você deixou de atender a criança, a mulher, o saneamento básico, a água, então é uma grande violação de direitos humanos. Portanto, nós temos líderes no Brasil que estão governando essa nação, que violaram direitos humanos quando se envolveram em esquemas de corrupção. 4 anos no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 2022 chega... E há uma grande discussão, pelo menos na mídia. Damares vai ser candidata no Amapá, Damares vai ser candidata aqui, acolá. Damares, aos 45 do segundo tempo, entra numa corrida eleitoral no Distrito Federal para ser senadora. Onde era o improvável, né? Onde era o improvável. E vence de maneira avassaladora com quase 50% dos votos. A que você acredita essa vitória? Que o Brasil é conservador. Eu não sou nenhum fenômeno. Tem gente que fala assim, uau, ela é um fenômeno na zona. Sou nada, gente. Sou nada. O que acontece é o seguinte, quando eu vi 6 estados brigando por mim, e havia mesmo esse pedido, né? E, atenção, tem senadores do Amapá que só foram eleitos porque eu não fui candidata lá. É bom deixar isso bem claro. Ele fica bravo quando eu falo isso. Mas assim, ó, Amapá queria, o Pará queria, Sergipe queria, São Paulo, Bolsonaro conseguiu, inclusive, fazer um feito que ele me lança candidato a senador em São Paulo. Quando todo mundo começou a falar que queria Damares, eu disse assim, não sou eu. O que esses estados queriam, deputado, eram as pautas que eu defendia. Perfeito. Naquele momento eu disse, o Brasil realmente é conservador. E não é a Damares que é popular, são as pautas que Damares defende que são populares. A diferença entre eu e os antigos ministros de Direitos Humanos, inclusive vou te fazer uma pergunta. Faça. Tu sabe quem era o ministro de Direitos Humanos antes de mim? Não. E antes dele? Também não. Pois é. Só conhece Damares. Pois é. É porque eu sou popular? Não. São as pautas. Exato. A diferença entre eu e eles é que eu falo com muito amor das pautas. E eu provei que a pauta não era da esquerda. Essa é uma pauta conservadora. E por incrível que pareça, o ministro que me antecedeu é teu colega, teu amigo, nosso amigo. É o nosso querido Gustavo.
Nosso querido Gustavo, o esposo da Passamani, era o ministro de Direitos Humanos. E ele lidou de forma técnica. Secretário da Casa Civil e foi um excelente ministro. Só que ele lidou de forma técnica com o ministério, que era um governo de transição. Sim. O governo Temer, né? De transição. Mas assim, aí eu descobri que o Brasil era conservador. Não era Damares que eles queriam, era alguém que defendesse aquelas pautas. Esse Brasil conservador, senadora, vê surgir agora assim uma geração de jovens que abraçam a pauta conservadora e o fazem de maneira muito aguerrida. Tem futuro para essa direita conservadora no Brasil? Claro que tem. Nós estamos mais fortes que nunca, deputado. Atenção, esquerda. Em 3 anos a gente volta para o poder. Então, assim, nós estamos... Sem tomar o poder. Não, a gente não toma poder e não vai ser golpe e não somos terroristas. Deixa eu te falar. A direita agora, ela começa a perceber o que aconteceu. Nós, conservadores, estávamos dentro de casa cuidando da família. E dizia, deixa a política pra lá. De repente, vem um homem e fala, não, você, pai de família, vem para esse processo comigo. Jovens, venham, pastores, venham. Então, o que acontece? A direita começa a se organizar. Então, o Bolsonaro teve esse papel e grandes líderes surgiram. Eu tô aqui... inclusive, de falar uma coisa, quem está nos assistindo. Os ministros de Bolsonaro, eles se tornaram senadores, deputados, governadores. Os ministros do outro governo foram presos, tá? Essa é a diferença entre nós e a esquerda. Tá? Essa é a diferença. O do outro governo se tornaram presidiários. O de Bolsonaro viraram grandes líderes, né? Por falar em presidiário, eu preciso falar disso. Essa semana a gente teve o desprazer de ver um presidente da República falando, me perdoa a expressão, falando que quer fuder a vida de um senador. Falou com todas as letras, dando risada. E falou, e depois falou assim, aí vocês cortam, editam. Essa esquerda fala que nós temos discurso de ódio. No dia seguinte, a Polícia Federal desmantelou um plano para matar o senador a que o presidente da República se referiu. Eles falam que nós somos contra a democracia, mas o presidente da República, o cara é o presidente. Mas ele é um ex-presidiário, mas ele tá na cadeira da presidência. É lamentável, mas ele tá. Ele falou que ele queria fuder a vida do Sérgio Moro. No dia seguinte foi desmantelado um plano para matar o Sérgio Moro, a Rosângela Moro, esposa dele, deputada federal. Quer dizer, você tem a Câmara Federal, o Senado Federal e a Presidência da República envolvidos nisso. Desmantelou o plano. No dia seguinte o presidente é perguntado e ele ri. E ele fala que isso foi uma armação do Moro com a Polícia Federal. Como é que a senhora enxerga isso tudo, a senhora como senadora da República? Como é que a senhora vê esse tipo de ataque e isso tudo que está acontecendo? É difícil a gente falar do presidente da República, o pastor, porque a gente nunca sabe quando ele está sóbrio, né? Eu gostei do pastor. Desculpa. E eu gostei da verdade também. A gente realmente nunca sabe quando ele está sóbrio. Esses dias me perguntaram, a senhora faria um diálogo com o presidente Lula? Eu disse, é difícil porque eu nunca sei quando ele está sóbrio. Então a gente não sabe quando ele está sóbrio ou não. Essas entrevistas que ele deu, ele estava bêbado ou ele estava sóbrio? Então nós temos que considerar que a gente tem um presidente da República que bebe. Então a gente nunca sabe quando ele está bem. Agora, diálogo, falando em conversar, porque diálogo, eu me lembro de um integrante da facção que estava planejando e foi desmantelado o planejamento, dizendo que tinha diálogo cabuloso. Diálogos cabulosos. Desculpa te interromper, não me contive. Diálogos cabulosos, né? Então, assim, a gente tem um histórico, vamos considerar ele sóbrio lá atrás. Ele sóbrio lá atrás tinha diálogos cabulosos com crime organizado. Só que nesses dias agora não combinaram o discurso com ele. Sabe, assim, não combinaram a mentira com ele. Ele fala uma coisa, o ministro da Justiça fala outra, ele fala outra, né? Como a gente vai confiar num governante desse? Então, eu fico muito preocupada. A esquerda deve estar realmente, todo mundo muito preocupado. Eu acho que a esquerda no Brasil está com muita vergonha do líder que tem, né? Eu estou orando pelo pessoal da esquerda, orando muito, que Deus os perdoe por tudo que vocês fizeram com a nação lá atrás e agora de ter nos trazido um líder tão confuso, né? E
Vamos assim, pastor, deputado, só dizer o seguinte: a direita está se organizando. E tem pessoas perguntando assim: vocês vão se vingar? Não somos nós que falamos em vingança. Nós não queremos revanchismo. Tem gente falando: mas vocês não estão no Senado gritando, berrando. Nós estamos sendo uma oposição inteligente. Nós vamos mostrar o que é ser uma oposição inteligente, entendeu? Eu quero, sobre oposição inteligente, acho que todo brasileiro quer saber, vai ter CPMI do dia 8 de janeiro? Vai ter CPMI do dia 8 de janeiro, vai ter CPI da organização criminosa, vai ter CPI do MST, vai ter CPI de tudo. Porque esse Congresso que está lá, esses conservadores que estão lá, deputado, olha o nível. Só no Senado, olha, ex-ministros muito preparados. Não vou falar de mim não, tá, gente? Vamos falar assim de um ministro como o Marcos Pontes. Esse homem é muito inteligente. O ministro Marcos Pontes, ele entende de ciência como ninguém. Nós temos um senador como Mourão. Alguém entende mais de fronteira no Brasil que Mourão? Não. Alguém entende mais de Amazônia que Mourão? Nós temos uma Tereza Cristina, a mulher que fez a revolução no agro. Essa mulher, ela abriu mais de 100 mercados para o Brasil no agro. Ela fez uma revolução econômica ali no agro. Nós temos assim... Rogério Marinho, ele foi um gestor de excelência. Aí ele foi o gestor da FUNASA, tá? Ele foi um gestor de excelência. Ele fez muita coisa pelo Brasil. Aí eu vejo essa equipe, assim, muito preparada. Essa equipe muito preparada não vai se acovardar e vai querer respostas. E o instrumento que nós parlamentares temos, deputado, é a CPI, ou CPMI, no caso das mistas. Nós não vamos abrir mão desse instrumento extraordinário. O que CPI leva a alguma coisa? Eu vou citar duas. A CPI do narcotráfico mudou o rumo no país. As nossas leis hoje nasceram naquela CPI que Magno Malta foi relator. A CPI da pedofilia em 2010, ela também ela trouxe um marco legal para o Brasil no enfrentamento à violência sexual contra a criança. Então, nós temos CPIs que deixaram grandes frutos para o Brasil. Então, nós estamos acreditando que a CPI de 8 de janeiro, ela vai mostrar muitas verdades que a gente precisa que o Brasil saiba de todas elas. E é bom que sempre se diga que nós somos a favor da punição a cada um daqueles que cometeu o crime. Não interessa se é de esquerda, de direita, cometeu o crime, tem que pagar pelo crime que cometeu. Mas a gente quer que somente aqueles que cometeram crime sejam punidos e todos aqueles que cometeram crime, quer por ação, quer por omissão, quer dolosamente, quer culposamente, todos eles sejam apenados, inclusive as autoridades, pessoas públicas, etc. Infelizmente, senadora Damares, a gente está chegando no final. Passou rápido. Passou rápido. Olha, são só 6 episódios, mas é muito bom entrevistar pessoas que falam tão bem. O Álvaro deve estar ali exultante, porque ele fica torcendo para as coisas darem certo e para fluir. Fluiu, Álvaro? Fluiu? Vamos fazer um bate-bola? Bora! Eu vou te falar alguns assuntos aqui e a senhora responde de bate-pronto. Pode responder como pastora, como senadora, como que quiser. O cristão na política? Necessário. Um sonho? Todas as crianças sejam protegidas. Aqui eu vou voltar um pouco, a gente sai do bate-bola. Damares Alves em 2026, qual é o sonho da Damares para 2026? Continuar senadora até o final do mandato. Eu tenho esse compromisso e quero continuar. Mas entendo que eu vou influenciar muito no processo político eleitoral. Aqui e no Brasil. No Brasil, eu já estou indo para a rua, tá? Eu já estou viajando o Brasil, formando lideranças, movendo essa massa conservadora, reativando essa chama. Essa chama não pode acabar. As pessoas não podem achar que nós estamos enterrados, nós estamos mais fortes que nunca. Então, eu sei que eu vou influenciar no processo eleitoral. E eu estou muito preocupada com a eleição para prefeitos e vereadores. Nós, conservadores, temos que fazer o maior número possível de vereadores e prefeitos no Brasil. Isso em 24. Repercute em 26. 26, depois. Fazemos uma base para 26. Exato. Volto para o meu bate-bola. Normalmente eu nunca falo de pessoas.
eu evito falar de pessoas, principalmente nesse bate-bola, mas tem uma que é uma pessoa muito especial, eu preciso falar. Michele Bolsonaro. Minha princesa, minha amiga, minha irmã e uma liderança que cresce todo dia, né? Eu me lembro quando Michele chegou, tímida na esplanada, morrendo de medo de falar em público, porque ela estava muito ligada ao público de igreja. Eu me lembro que os discursos dela, ela tinha que ler, a assessoria tinha que fazer, ela ficava com muito medo e de repente essa menina explode, né? Explode e mostra muita sabedoria e segurança e muita paixão pelo Brasil. Então, Michele Bolsonaro é para mim uma liderança que vai surpreender muito ainda essa nação e vai conseguir fazer o que ela faz muito bem feito, unir todo mundo. Ela é muito carismática, né? Posso falar de uma característica que me impressiona nela? Sim. A humildade dela é um negócio impressionante. Ela é muito querida, muito querida. Família. Família é a resposta de Deus para a humanidade. Ainda é o maior projeto divino para a humanidade e a família está precisando ser fortalecida. Isso dá uma camiseta dessa aqui. Sim. Família é a resposta de Deus para a humanidade. Sim. Então, assim, ela tem que ser fortalecida, tá? E hoje a gente tem que falar de vínculos familiares. Nós temos no Brasil uma realidade que me deixa muito preocupada. Mais de 50% dos lares já são liderados por mulheres solos, como eu, mulher sozinha, tá? Por falar em sozinha, deputado, eu quero casar, tá? Avisa aí pros seus seguidores que eu quero casar. Ainda não, deputado. Eu perguntei lá mesmo. Solteira ou casada? Solteira. Na verdade, deputado, meu marido foi embora. Deve estar muito arrependido. Então, a senadora quer casar. Bolsonaro fala que a única meta do governo dele que ele não bateu foi essa. Ele disse que ele me casaria em 4 anos. Não conseguiu. Chefe, você não conseguiu. Agora, como é que faz para encontrar? Tem Tinder? Como é que é? A gente vai abrir um site, podem mandar os currículos no site. Deputado, quando eu falo de fortalecimento de vínculos, então nós temos posto aqui no Brasil agora essa realidade. Famílias lideradas por mulheres. Como nós vamos dar essas respostas a essas famílias, tá? E configurações familiares também de vós criando netos. Então, a gente vai ter que, como parlamentares, entender essa dinâmica social que está posta, que são as famílias lideradas por mulheres sozinhas no Brasil. O melhor lugar de Brasília? Com certeza a minha casa. Todo mundo responde isso. A minha casa. É porque político não para em casa. Você não sabe. É que a gente sonha de chegar em casa. Ou não é? A gente sonha de chegar em casa, gente, botar um pijama, botar um chinelo e assistir um filme. Então, assim, ficar com a família. Mas, com certeza, o melhor lugar de Brasília é a minha casa. Mas eu sonho com o DF, deputado, que seja o melhor lugar do Brasil para se nascer. Nós temos desafiado as autoridades locais de que Brasília seja o melhor lugar do mundo para se nascer menina. Uma frase. Uma frase: que Deus abençoe o Distrito Federal. Amém. Seu legado. Inspirar outras pessoas a lutarem pela proteção das crianças. Eu quero deixar isso. Eu quero que no meu túmulo esteja escrito: Damares lutou pelas crianças no Brasil. Eu queria muito ser conhecida como a pessoa que fez da sua dor a sua luta e que protegeu crianças. Senhoras e senhores, esta é a senadora Damares Alves e este foi o nosso 6º episódio de A Direita em Todas as Direções. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Senadora Damares, muito obrigado pela sua presença. Deputado, só dizer uma coisa sobre o senhor. O senhor foi uma grata surpresa. Obrigado. E um grande presente para o parlamento aqui no Distrito Federal. E as pessoas que não te conheciam estão muito felizes com a sua atuação. Obrigado. E parabéns pela sua coragem de colocar o seu nome para concorrer às eleições num momento tão complicado. E parabéns pelo que já está fazendo aqui no parlamento. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado pelas palavras. Um abraço para você que nos assiste. Até o nosso 7º episódio.